O que é a história? Talvez você já tenha se perguntado o que é a história. História é tudo aquilo que a gente pode vivenciar. Eu tenho uma história, você tem uma história. História é a percepção que a gente tem da nossa própria vida, dos acontecimentos, da sucessão dos fatos que eu e você vivenciamos. O ser humano é o único capaz, o único dos animais que é capaz de poder vivenciar e experimentar a sua própria história. Os animais irracionais, por exemplo, os cães, eles não entendem esse processo de história. Eles não pensam sobre a sua própria história. Eles não são capazes de fazer um raciocínio sobre quem eles são. Eu e você temos uma história, mas existe uma história que é mais importante do que a minha e a sua. Não que a sua não seja importante, não que a minha não seja importante. É que a nossa história é uma experiência individual. A minha história não muda necessariamente a história do mundo, a não ser que eu saia no Jornal Nacional. Boa noite, até amanhã. Quando eu ganho numa loteria, ou então quando eu me elejo como presidente de uma nação. Então, nesse momento, a minha história individual, ela cruza com a história de mais outras pessoas e muda, né, o transcurso da história de uma nação, de um país, de uma cidade. Por isso, existe uma diferença entre a minha história individual e a história que muda o mundo. A história que muda a vida de outras pessoas. Na academia de história, ou na ciência, a história enquanto ciência, ela não estuda a minha história nem a sua história. É claro que, como eu disse, elas são importantes, mas elas não são importantes no sentido de mudar o destino de outras pessoas para direcionamento de países, de ações, de políticas globais. Ela estuda justamente a história do ponto de vista de pessoas que, de alguma forma, alteraram o curso do mundo, o curso de fatos, o curso de acontecimentos. É essa história. Nós entendemos que é a história, né, que é a história que é contada nos livros, é a história que é narrada nos livros didáticos, é a história que é narrada nos textos e nos artigos. Aquela história é diferente da minha e da sua história. Porque a minha e a sua história é feita a partir do nosso próprio ponto de vista, daquilo que a gente lembra, daquilo que a gente esquece, daquilo que a gente entende. Mas a história que vai lá para o livro didático não é necessariamente a minha história ou como eu entendo que seja a história. Mas um historiador, ele olhou para a minha história, olhou para a história de alguém e a partir de certas técnicas e de certos dados, de um certo fazer, ele constrói uma narrativa. Essa narrativa se chama de narrativa histórica e é ela que vai para esses grandes livros. E você deve estar me perguntando ainda, você falou, mas não definiu o que é história. É porque história é uma palavra difícil de ser definida. Não existe uma definição correta para história. Tudo pode ser história. Tudo pode ser história dependendo da forma que você conta, do modo que você conta e por que você conta. Na verdade, a história é uma palavra polissêmica, porque ela guarda vários sentidos. Ao falar de história aqui, eu sei que você pensou sobre várias coisas na sua cabeça. Talvez tenha vindo a sua própria história, de quando você era criança, das narrativas da sua família e de coisas que as pessoas contavam. O legal disso tudo é saber que a história é importante. E como eu disse para vocês, né, a história ela é tão importante que os nossos antepassados, além de ficarem nas cavernas para desenhar ali as figuras rupestres, eles costumavam se sentar em roda à volta de uma fogueira para poder contar histórias. Os griots africanos, sobretudo, são conhecidos porque têm esse poder de contar histórias. E quando eles contam histórias, é como se eles vivenciassem o passado. E aí encontramos uma chave para a nossa aula. A história não é nada mais, nada menos do que a soma das experiências do homem deixadas ao longo do tempo. Bonito, né? Gostou, né? Uau! A história não é nada mais do que a soma das experiências deixadas pelo homem na história do tempo, ou no rastro do tempo. Ou seja, como eu falo o homem, estou falando de uma forma genérica. Então, o homem como um todo, ele deixa os seus rastros. Ele deixa a marca das suas experiências, daquilo que ele vivenciou, daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele construiu. E essas marcas, essas experiências são deixadas como rastros no tempo. A estes rastros no tempo nós chamamos de fontes históricas.
O historiador, olhando para esse passado, olhando para o que aconteceu, não tem como verificar esse homem que existia. Não tem como a gente ver o homem medievo que viveu na Idade Média, nem um homem, muito menos um homem antigo das grandes sociedades antigas, Grécia, Roma e África, mas nós podemos ver os vestígios que eles deixaram no passado. Esses vestígios, essas fontes históricas, é o material com o qual o historiador trabalha para construir uma narrativa e dali tirar a história. Finalizando, eu gostaria de dizer e retomar aqui um conceito africano que eu acho muito interessante sobre a história, que tem tudo a ver com a discussão que a gente está fazendo. Existem os adinkras, que são símbolos, né, ideogramas, cujos quais alguns grupos africanos, étnicos africanos, eles representam certas situações e também alguns ditados. E existe um chamado Sankofa. Sankofa é representado como uma galinha que anda para frente mas olha para trás. E a resposta desse ideograma, ou seja, o significado desse ideograma é muito interessante. Eu ando para frente, mas aprendo com o passado. Isso é legal porque mostra pra gente que a história ela é importante. Não porque a gente aprender com o passado, como diziam os antigos. Porque antigamente as pessoas diziam, né, que você tinha que aprender história porque tinha que aprender com o passado. Que você tinha que, você tem que aprender história, meu filho, porque senão você vai repetir os erros do passado, você vai cometer tudo de novo. Todos esses erros que as pessoas cometeram. Então a gente via a história como a mestra da vida. História que podia nos ensinar, história que podia direcionar o nosso passo, o nosso caminho, e a gente tinha obrigação de aprender e decorar, porque senão a gente cometeria os mesmos erros. Me lembro que no meu curso ainda, há muito tempo atrás, né, de fundamental e médio, havia aquelas questões enormes, aqueles grandes questionários com 10, com 20, e a gente tinha que ler e decorar, porque se não aprendesse, você iria cometer os mesmos erros. É mesmo, é? Mas hoje em dia, essa visão já mudou bastante, porque a gente não está preocupado com esses erros do passado. E o que fez a gente mudar, os historiadores mudarem em relação a isso, foi justamente a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma das maiores guerras que o ser humano já tinha vivido, que a humanidade tinha vivido até então. Até esse período, as nações entravam em conflitos, mas os conflitos eram locais, nações contra nações. A Primeira Guerra Mundial, fruto aí do imperialismo, ela vai levar nações aí ao combate extremo, e várias nações vão entrar em conflito, e por isso ela é chamada de mundial. Até então, as mortes eram poucas em relação às populações locais, mas a Primeira Guerra Mundial mostrou que o homem é capaz de matar em quantidade. Milhares de mortos, milhares de pessoas amputadas, milhares de pessoas que perderam casa, perderam vida, perderam tudo na Primeira Guerra Mundial. Porém, 10 anos depois, o mundo estava de novo à volta com a Segunda Guerra Mundial, mostrando que a história não serve para ensinar para a gente. A história não serve para dizer que nós não vamos cometer os mesmos erros que cometemos no passado. A história não serve para dizer para a gente que a gente não vai errar de novo porque a gente leu num livro de história que alguém cometeu alguma coisa errada. E a resposta pela qual essas coisas não acontecem é justamente porque o ser humano é diferente dos animais. Como eu disse para você no começo, os animais eles não têm a percepção da passagem do tempo, não têm percepção da mudança e não têm percepção de que os seus antepassados fizeram alguma coisa que eles não podem fazer a mesma coisa. Eles fazem tudo do mesmo jeito e fazem porque eles seguem o seu instinto. O ser humano não. O ser humano ele não segue o seu instinto, mas ele tem a capacidade não só de aprender, como também desaprender. O ser humano tem a capacidade da mudança. Isso quer dizer que aquelas pessoas que erraram no passado eram umas pessoas e nós somos outras pessoas. As experiências que eles tiveram não necessariamente servem para nós. As experiências que eles vivenciaram na Primeira Guerra não são necessariamente importantes para nós que queremos fazer uma Segunda Guerra. E a experiência nossa de uma Segunda Guerra não será importante para aquelas pessoas que virão depois de nós, que poderão querer fazer uma Terceira Guerra. O ser humano está sempre mudando o tempo todo, as gerações estão sempre mudando, portanto a história não serve para ensinar para a gente. Agora você ficou mais confuso ainda, pensando, então o que eu estou fazendo assistindo esse vídeo? Por que eu quero aprender história se a história não serve para a gente poder
aprender com o passado. E aí, voltando ao nosso Adinkra e africano Sankofa, a sabedoria dos nossos ancestrais, a gente pode dizer que a história ela não serve para a gente aprender com o passado, mas serve para a gente poder seguir para frente. Por isso eu digo que história não é passado, história é presente, história é futuro. Eu não olho para o passado para aprender com o passado, eu olho para o passado para descobrir quem eu sou. Eu olho para o passado para entender o presente. Eu não vou ao museu para visitar e conhecer os grandes reis, os grandes palácios, as múmias e dizer, ó, como elas foram importantes no mundo que elas viveram. Eu vou lá porque eu quero entender quem são aqueles seres humanos, o que eles fizeram e como o que eles fizeram pode influenciar a minha vida agora. Por isso, a importância da história é não conhecer necessariamente o passado, mas conhecer o mundo em que você vive. É conhecer o presente, é conhecer o agora, é conhecer o porquê eu e você estamos aqui. E por que você está assistindo esse vídeo e por que eu estou falando para você. Por que você nasceu em determinada região? Por que alguém nasce numa periferia? Por que alguém nasce na zona sul do Rio de Janeiro? Por que outra pessoa nasce no Nordeste, outra no Amapá, um nos Estados Unidos e outro no Canadá? Por que as coisas acontecem? Porque são diferentes uma das outras, porque cada região é diferente da outra. Por quê? Porque essas perguntas são as grandes perguntas da história que eu e você precisamos entender para saber o que é história. A história não é nada mais nada menos do que o registro das experiências do homem deixadas ao longo do tempo. Eu olho para trás, mas eu sigo para frente. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal História Mais. Deixa aí o seu like aí, compartilha e comenta se for interessante para você. Manda aí para mais 2, 3 pessoas e traz mais gente para cá. Bate-papo aqui com história é muito legal. Eu sou o professor Júlio César e no vídeo de hoje a gente conversou sobre o que é história.